Tem uma música, irmãos, uma música celta que eu amo muito, muito, muito. O nome dela é The Voice. Eu sei, não é o programa, né, que passa na televisão aí. É A Voz. E ela diz algo mais ou menos assim: eu sou a voz no vento e na chuva cair. Eu sou a voz da tua fome, a voz da tua dor. Eu sou a voz que insiste em continuar te chamando. Eu sou a voz. Eu sou a voz do passado, que sempre existirá. Eu sou a voz da tua fome e da tua dor. Eu sou a voz do teu futuro. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu recomendo você pesquisar depois para ouvir. É do grupo Celtic Woman, 10 de 10, você vai gostar. Mas quem é essa voz? Porque elas não são um grupo cristão. De que elas estão falando? Que voz é essa? Porque de uma forma ou de outra, todos dizem ouvir alguma voz, seguir alguma força, seguir alguma coisa. Então te convido a abrir a sua Bíblia para que a gente possa ouvir a voz que realmente deve ser ouvida. O texto dessa manhã vai ser o texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 até o 11. Nós aqui temos usado a versão NVI, por entender que ela é de uma compreensão mais fácil. Mas mesmo que a sua Bíblia seja outra versão, você mantenha ela aberta e acompanha por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, e entrará, sairá e encontrará pastagem. Fecha o azul porque eu não estou conseguindo desligar ele. O ladrão vem apenas para roubar. Vamos juntos? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plena. Eu sou o bom pastor. O bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Existem imagens que realmente nos afetam, que a gente carrega, imagens que atravessam de forma mais funda os diversos discursos, não porque sejam bonitos, mas porque viu? Isso é porque são muitas vozes, irmãos. A gente tem que discernir a coisa. Mas porque revelam algo duro demais para ser dito de outra forma. Uma dessas imagens é a imagem de uma pequena ovelha rejeitada pela própria mãe. Pouca gente sabe, mas isso acontece. Em determinadas circunstâncias, uma ovelha, logo depois de parir, ela simplesmente rejeita o seu filhote, ela empurra para fora, ela não quer ficar perto dele. E quando isso ocorre, o pastor tem que estar muito atento nos primeiros momentos para ver se ele deixa ficar junto ou não, porque ela pode morrer
nem por ataque dos predadores, nem por fraqueza genética, mas acabar morrendo porque ela está tentando ficar perto de quem deveria oferecer cuidado. E é aqui que precisa entrar a ação do pastor. Ele precisa assumir uma posição de alguém que fugiu de fazer a sua parte. Então, ele vai ter que tomar no colo o filhotinho, vai ter que dar ali de mamar para o filhotinho por um bom tempo, vai ter que mantê-lo aquecido durante a noite, vai ter muito mais trabalho com aquela ovelha. Se o pastor não agir a tempo, se ele não prestar atenção a todos esses detalhes, a ovelhinha acaba morta. E isso não é por ódio, isso acontece por rejeição. Não é, a gente não está falando aqui de violência explícita, mas é a ausência de cuidado mesmo, de dizer eu não quero, mais ou menos como a gente vê hoje quando encontra essas histórias de bebês que são jogados no lixo, são colocados dentro de saco plástico e coisas do gênero. E essa imagem nos confronta, porque ela acaba desmontando a ideia muito comum que também atinge a nossa espiritualidade, a ideia de que todo afastamento é abandono, e de que toda separação sempre representa perda. E às vezes, meu irmão, minha irmã, o que a gente precisa entender é, na nossa vida, na vida de quem realmente faz parte do plano de Deus, tem separações que às vezes são salvação. Porque permanecer pode significar morrer. Se o pastor não tivesse tirado essa criança, esse filhote, né, ali, essa ovelhinha tão pequena de perto da mãe, fatalmente a ovelhinha acabaria morta. O mais impressionante nessa história é que quando o pastor percebe o risco, ele não negocia a dor do filhote. Calma, tem muitos outros filhotes como você que já passaram por isso. Você vai aguentar, você é forte. É o deserto da sua vida, filhotinho. Aguenta firme que Deus está contigo. Ele não pergunta se a ovelhinha está pronta para aquilo ali. Ele não espera que o trauma se resolva sozinho, dizendo, vou orar por você, igual a gente falava ainda lá atrás. Ele tira o filhote do colo da mãe, ele assume um papel que vai além dos esforços que ele já preparava. Ele tem que cuidar, ter atenção aos cuidados básicos, tem que proteger de vários detalhes, tem que alimentar em vários horários, tem que acompanhar o crescimento. E quando chega a hora certa, ele precisa devolver a ovelhinha para o pasto que ela vai reencontrar a mãe, junto com as outras ovelhas. E o resultado é sempre surpreendente. Essas ovelhas que foram rejeitadas pelas suas genitoras, normalmente vivem, se desenvolvem, não ficam à margem do rebanho, elas se reintegram plenamente. Elas não se tornam ovelhas fracas não, pelo contrário, são ovelhas que realmente incorporam ali as ovelhas mais preciosas. Porém, tem um detalhe muito especial. Essas que são cuidadas dessa forma, são ovelhas que quando ouvem a voz do pastor, as primeiras a correr na direção. São as que melhor conseguem discernir, mesmo em momentos distintos do são as mais sensíveis ao chamado. Não porque elas sofreram demais e por causa disso elas são um exemplo melhor de ovelha, mas porque foram cuidadas corretamente quando passaram pelo momento de dor. Essa história definitivamente não é sobre ovelha, é uma história que traz a minha vida e a sua vida ao altar, para que possa de novo fazer sentido. É sobre quantas vezes eu e você passamos pela sensação de abandono, sensação de rejeição, sensação de que as nossas feridas eram profundas demais e não tinha nada que pudesse estancar aquele sofrimento. Mas acima de tudo isso, o Senhor que nos chamou nessa manhã, nos traz a lembrança do bom pastor que nos tomou nos braços e cuidou de nós em cada um desses momentos. E aqui eu preciso alertar,
Não, a Bíblia não romantiza o abandono, não, porque veja José, ele se tornou um grande homem, porque os irmãos se livraram dele, porque ele viveu sem pai nem mãe. Não é isso. A Bíblia não trata o abandono como se fosse um dorama, que a coisa se desenvolve toda e vai se encaixando e fica tudo bonitinho no final. A Bíblia reconhece que o abandono dói, deixa marcas. O Salmo 27 vai declarar algo que muitos de nós conhecemos na própria pele. O salmista vai dizer assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O texto não diz, se você for bonzinho, se você for bonitinho, se você for legalzinho, o Senhor vai estar com você. Mas o texto diz, ainda que aquilo que é impensável aconteça com você, o Senhor não esqueceu de você. Ele parte do pressuposto de que o abandono humano é uma possibilidade real e que cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, vai passar por esse ponto. Há pais que abandonam seus filhos emocionalmente. Ainda ontem a gente conversava sobre pessoas que pegam e falam, não, porque a família hoje no Brasil está destruída, né? O homem não ocupa o seu papel. Mas, meus irmãos, de diversas idades que nós somos aqui, só a gente lembrar das famílias mais próximas da gente. Quantas vezes tinha pai, tinha mãe, tinha o vô, tinha avó, mas a dinâmica familiar era um homem que bate, um homem que está ali, mas não trabalha para pagar a conta. A mãe tem que ser mãe, pai, tio, tia, irmão, amigo. A mãe tinha que ser tudo. Então já tem problema desde que saímos do Éden. Não é algo que está acontecendo agora, não. Mas quando a gente fala assim, dá a impressão que só os homens são pecadores, não é? São miseráveis pecadores esses homens. Mas também tem mães que rejeitam. Há familiares que se ferem e parece que têm prazer em fazer isso. Sabe aquele comentário? Você está bem, você está feliz, acabou de virar o ano, aí a pessoa vem e vai lá na ferida. Isso aqui, ó. Se a gente entrar para falar de política, então, aí o caldo entorna mais rápido ainda. Há igrejas, irmãos, que as pessoas acostumaram a só se machucar. Ou, como a gente já falou algumas vezes aqui, parece que vira uma disputa de dor. A irmã Lília me procura e fala, pastor, eu estou com essa dificuldade aqui. Aí eu olho e falo assim, quê? Não, irmã Lília, isso não é dificuldade para o senhor, não. Dificuldade é a minha história. Olha aqui como é que para mim é difícil. Olha como eu sou. Não é sobre isso. E se oprimem. Quantas vezes a igreja tem virado ferramenta de opressão na vida das pessoas? Há comunidades que se acostumaram a simplesmente excluir todo mundo. Pensou diferente de mim? Fora. Fez alguma coisa contra mim? Fora. E quando isso acontece, a nossa tendência é simplesmente ir embora. Só que, quando a gente pensa esse detalhe da exclusão, é interessante porque ainda existe uma resposta do nosso coração que muitas vezes vai nos levar a insistir em algo que está nitidamente fazendo mal. Insistir em permanecer, insistir em agradar, insistir em merecer amor. Não, ele está fazendo isso porque eu não estou fazendo aquilo. Insistir em ficar se explicando eternamente para justificar as coisas. Insistir em suportar algo que é insuportável e que está nos fazendo sangrar em todas as direções. Como a ovelhinha, muitas vezes nós insistimos no colo que já não nos acolhe. Um colo que é mau, que é cruel. E muitas vezes, por mais que por fora pareça que a gente está dando conta, a gente vai ficando destruído, sem forças, sem condição de dar nem mais um passo. Morto por dentro. É nesse ponto que a gente precisa redescobrir quem de fato é o pastor da nossa vida. Jesus não se apresenta como gerente do rebanho para fazer o negócio prosperar, nem como um líder que vai distante dizer, faz ovelhinha X, abraça a ovelhinha Y, agora dá um beijinho no seu irmão para ficar tudo bem. Ele não é um espectador da nossa dor. Ele se apresenta como o
bom pastor. E ao dizer isso, ele está fazendo uma afirmação profunda sobre cuidado, sobre presença, sobre discernimento, sobre intervenção. Eu ainda brincava lá atrás agora, né, com a coisa, se você vê uma criança cortando um pedaço de uma sobremesa com uma faca, e com a mesma faca espeta e vai botar a sobremesa na boca com a faca, o que você faz? Que isso, dá um tapão na faca? Vai matar a criança. Ah, dá um tapão na mão da criança. Ah, glória a Deus. Fiquei até preocupado aqui. Já falar, pastor, vai orar lá pelo irmão que tem alguma coisa acontecendo. O bom pastor é esse que conhece o perigo antes que a ovelha se dê conta de que tem algum perigo. Ele vê o que está invisível para quem está ferido. Ele age quando a ovelhinha ainda não entende o que realmente é bom e o que é mal. E muitas vezes o cuidado de Cristo se manifesta de uma forma dolorosa, porque ele vem e separa essa ovelhinha da mãe. Tudo que a ovelhinha mais queria naquele momento era a mãe. E o pastor pega e tira ela fora. Ele nos tira de lugares que nós amamos. Ele nos afasta de relações que nos definiam, que determinava quem a gente era. Ele nos separa de estruturas que a gente acreditava que era aquilo que determinava a nossa identidade. E no começo, irmãos, não tem saída, isso dói, e dói pra caramba. Por quê? Porque tudo que a gente entende por ser e existir vai dizer, na nossa mente e no nosso coração, que isso é rejeição, que isso é abandono. Parece perda, mas não é. Há momentos em que Cristo nos tira de qualquer colo que seja, mas o intuito principal é salvar a mim e salvar a você. Não porque ele seja cruel, mas porque ele enxerga o fim da história e ele vê que o caminho não é bom. Esse texto do Evangelho de João, capítulo 10, traz para a gente exatamente a convicção. Jesus dizendo que conhece as suas ovelhas e que elas conhecem a sua voz. Esse conhecimento não é intelectual. Eu sei que às vezes fazem parecer, né, que se você se formar em teologia, se fizer um mestrado, um doutorado, aí sim Deus vai usar você. Não é isso. É algo relacional. É construído na convivência, no cuidado, na presença contínua. As ovelhas aprendem a discernir a voz do pastor, não porque ela é a voz mais alta no ambiente, mas porque ela é uma voz familiar. E é aqui que o vídeo das ovelhas nos ensina algo precioso. Um vídeo que eu coloquei nas redes sociais, não sei quem conseguiu ver essa semana. Quem foi cuidado, aprende a reconhecer a voz do pastor. Quem foi restaurado, desenvolve discernimento de o que realmente vale a pena e o que não vale. Quem foi protegido na dor, deixa de se ver confundido por qualquer som que surge. Muitos de nós continuamos carregando feridas de rejeição. Tem gente que já acostumou a se conformar com isso, no sentido de tudo que é em função da rejeição que passou. Se moldaram por isso. Há pessoas que confundem a voz de Deus com a voz da culpa. Outros vão confundir a voz de Deus com a voz do medo. Não faz isso aí não, senão Deus vai acabar com você. Outros vão confundir a voz do Senhor com a voz da religião mais pesada possível. Você não pode, não pode, não pode, não pode e não pode. Você tem que viver santo, separado, sem tocar em ninguém, sem tocar em nada, sem fazer nada. Outras passam a apenas ouvir a voz da própria carência. E aí também não é bom o resultado. Correm atrás de qualquer barulho que pareça aceitação. Vou nessa igreja aqui, vou na outra ali, vou na outra lá, mesmo que a minha cabeça e o meu coração virem uma confusão. E aí começam a seguir qualquer discurso que ofereça pertencimento. Se submetem a ambientes adoecidos, só para não se perceber sozinha, só para não sentir que foi abandonado de novo. Mas as ovelhas que foram cuidadas pelo pastor aprendem algo diferente, e isso não é fácil. Elas não seguem qualquer voz,
Elas não se lançam através de qualquer chamado. Elas reconhecem o timbre, o ritmo, a intenção. Elas sabem quando é o pastor que está chamando. É importante reforçar com bastante clareza. A ferida não se torna espiritualmente, a ferida não nos torna espiritualmente maduros por si só. Porque senão era fácil, irmãos. Enquanto pastor hoje da igreja era só, a pessoa veio visitar, você pega um porrete e pum, bate no infeliz. Fala, estou fazendo isso por amor. A irmã até, ela ficou curiosa. Aí, pum, porque quando você se recuperar, você vai ficar mais forte. É verdade, não é? No corpo humano, se você quebra um osso, aquele osso fica mais forte. É isso que acontece. Mas isso é desculpa para a gente agredir? Não, pelo amor de Deus, igreja do Senhor. Não é desculpa. Mas o Senhor, Ele não é esse que Ele vai ferir por ferir, ou ferir para ver o que acontece depois. Porque sofrer não santifica ninguém automaticamente. A dor, quando não é cuidada, ela só gera mais amargura, cinismo, hipocrisia, desconfiança crônica. Mas a dor cuidada começa a trazer discernimento para os nossos olhos. A dor cuidada gera um olhar diferente sobre a vida. A dor acompanhada começa a trazer profundidade para a forma como a gente se relaciona. A dor que foi tratada no colo certo, no colo do verdadeiro pastor, passa a produzir uma sensibilidade que não é possível aprender em livro. Por isso essas ovelhas não se tornam ovelhas ressentidas. Elas não vivem mais olhando para trás. Elas não ficam presas à rejeição que sofreram no passado. Sabe aquela pessoa que sempre que você vai conversar e que você aponta algum erro, a pessoa diz assim, não, mas eu sou assim porque você não conhece meu pai. Meu pai, vocês viram que eu parei de falar da minha mãe, né? Porque estava ficando muito freudiano o negócio. Eu sou assim por causa do meu pai. E aí meu pai... O cara tem 70 anos e culpando uma pessoa que já nem mais viva está. Talvez aqui hoje, assim como eu, você precise ouvir isso. Nem toda separação que você viveu foi rejeição. Algumas delas foram um livramento muito bem dado pelo Senhor. Nem todo afastamento que você ultrapassou foi perda. Alguns foram proteção. Nem toda porta fechada diante de você era castigo do Senhor. Algumas foram expressão da santa misericórdia. O problema é que no momento que a gente perde, no momento em que a gente deixa aquela oportunidade embora, no momento que a gente se frustra, a gente não está disposto a entender muito bem, não. A culpa é de Deus, era para mim, era meu. A ovelhinha não entende por que ela está sendo retirada da mãe, é a mãe dela, ela só quer ficar ali. Ela só sente a dor do rompimento. Ela só começa a se dar conta do vazio. Ela passa a ser dominada pelo medo, porque estava muito ruim, mas era um muito ruim que ela conhecia. E eu e você, feliz ou infelizmente, somos exatamente como essa ovelha. Quando Cristo nos tira de um lugar, qualquer que seja, nossa primeira leitura quase sempre é emocional. Não é uma leitura espiritual. A gente pergunta, por que, Senhor? Porque, poxa, me empenhei tanto, fiz tanto. Aí a hora que até o dízimo vira moeda, né? Eu até dava dízimo. Eu chegava cedo, eu fiz isso, eu fui presidente de um monte de sociedade. Quando na verdade a pergunta que a gente devia, depois dessa primeira fase, respirar fundo e fazer é, Senhor, para onde o Senhor está me conduzindo? O que o Senhor realmente espera de mim? O cuidado do bom pastor não termina na retirada, irmãos. Não é um filme que você assiste de um casamento indo mal e quando separa, acaba o filme. Não, se houve uma separação promovida dessa forma, é porque vem cuidado posterior a isso.
Ele nos tira para cuidar do nosso coração. Ele nos tira para tratar as nossas mazelas mais profundas. Ele nos tira para curar feridas que a gente nem lembrava mais que era possível curar. Coisas que nos destruíam. Ele nos alimenta, dia após dia. Mesmo quando a gente não tem forças, Ele está lá cuidando de nos alimentar. Ele nos aquece quando vem o frio. Ele nos sustenta quando a gente não consegue andar sozinho. E no tempo certo, eu e você somos devolvidos ao pasto. E aqui, meu irmão, a gente não pode também cair em um outro mal do nosso século, que é o vitimismo. Ele não devolve a gente para a gente ficar lá, você que me abandonou, sua mãe perversa, você que me abandonou, seu irmão fulano, seu presbítero tal, vou orar para que o Senhor, fazer orações imprecatórias, né? Vou orar para que o Senhor faça na sua família. Não, nada disso, porque nós não voltamos como pessoas que foram excluídas, mas como parte viva de um rebanho, que continua sendo composto por outras ovelhas, igualmente falhas, não como dependentes emocionais, mas como filhos que reconhecem a voz daquele que realmente está comprometido em cuidar do nosso coração. Aqui entra algo fundamental para nós, reconhecermos a paternidade divina. Muitos de nós vamos ter experiências parentais falhas. Quem teve um pai perfeito aqui? Perfeito. Muito fofo. Você está com quantos anos? Glória a Deus pela sua vida, Maria. E que a sua percepção continue assim, em nome de Jesus. A risada dos irmãos não foi para você. A risada é para nós. Porque nós tivemos pais que fizeram boas coisas, mas que erraram muito, porque eram humanos. E a gente precisa olhar para essa realidade, para a gente também não cair em ilusão de uma espiritualidade mística que não vai fazer nada no nosso coração. Ou aliás, pior do que não fazer nada, vai fazer mal, porque vai seguir oprimindo a gente. Então, quando a gente tem uma experiência ruim com os nossos pais, muitas vezes a gente decide no nosso coração matar. Tem gente que passa a viver distante, que não quer ver o pai nem pintado de ouro. Outros já tiveram experiência, como eu falei, do pai presente, mas que não fez diferença nenhuma na vida. Não estava nem aí para a vida do filho. Alguns com mães sobrecarregadas, outros com figuras de autoridade que feriram muito mais do que protegeram. E isso afeta diretamente a nossa relação com Deus. É inevitável. É inevitável. A gente se sente mal. E se Deus cuida de mim? E algo mal aconteceu comigo, de quem é a culpa? Pode falar de verdade. De quem é a culpa? De Deus. Não foi você que saiu na hora errada, não foi você que não se preocupou. É só pensar, irmão, vou usar o mesmo exemplo. Você sai de casa atrasado para ir para o trabalho, e aí você faz aquela oração fervorosa: Senhor, eu preciso de um milagre. Abre o caminho na minha frente, tira os carros, faz o ônibus passar, faz um milagre, faz não sei o que. Aí você chega atrasado e você ainda tem coragem de reclamar de quem? Deus, a culpa é dele. Você gastou mais do que devia, não teve dinheiro para pagar o cartão de crédito no final do mês. De quem é a culpa? Deus. A gente lança tudo para Ele. Projetamos em Deus expectativas, medos, traumas que nascem das nossas relações humanas, das nossas relações quebradas. Mas o Evangelho nos chama a uma reeducação afetiva. Ele nos chama a aprender que Deus é um Deus de verdade, realmente comprometido com o negócio. Ele não vai fazer um bem um pouquinho ou um bem pontual. Ele nos chama a aprender que esse Deus de verdade é um Deus que vai participar de tudo que faz parte da minha e da sua vida. Mas tudo que Ele mexer, Ele vai mexer a partir de quem Jesus Cristo é. Da revelação diante dos nossos olhos do poder de Jesus Cristo. Jesus não apenas fala do pastor, Ele age como um pastor. Ele se aproxima daqueles que foram rejeitados. Ele toca aqueles que eram impuros, ao ponto de vários mestres da lei questionarem: que mestre é esse aí? Ele acolhia os cansados. Ele via valor naqueles que ninguém nem considerava ouvir.
Se você pensar nas crianças, então, ele era o mestre que era muito importante, o mais importante de todos. Mas quando as crianças vêm e os outros dizem, não, ele está ocupado, o que Jesus fala? Deixai vir a mim os pequeninos. Ele tem tempo, que agenda é essa? Ele não abandona aqueles que estão feridos à própria sorte. Ele não terceiriza cuidado, não, gente. Ele se envolve, ele carrega, ele guia, ele restaura, ele transforma. Ele promete algo que realmente muda a nossa história. Ele vai dizer, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso não é apenas uma promessa futura. Isso é uma segurança para nós agora, no presente. É a certeza de que, mesmo quando eu e você somos retirados, não estamos perdidos, estamos guardados. Talvez você esteja sim vivendo um tempo de ruptura com parte de quem você acredita que você é. Talvez você tenha se afastado de algo que você amava. Talvez tenha perdido um vínculo importante para você. Ou ainda tenha sido rejeitado por pessoas que você acreditava que cuidariam de você até o final. E talvez, sem perceber, você tenha também transferido isso para a conta de Deus, tentando entender por que Ele, um Deus tão poderoso, deixou que isso acontecesse. E a pergunta não é se dói, porque dói. Toda separação dói, todo sofrimento dói. A pergunta é, quem está cuidando de você agora? Quem é o verdadeiro responsável por você? Quem é que te faz abrir os olhos pela manhã? Quem é que acrescenta cada sopro de vida que entra? Se for o pastor, meu irmão, minha irmã, continua existindo esperança. Como o pastor brincou com a irmã Sandra lá atrás, né? Falando aí que Abraão foi pai com 126 anos. Então, meu irmão, você que ainda não chegou aos 126, tem esperança. Não desista, insista, meu irmão. Enquanto for o bom pastor cuidando de você, você pode estar atravessando o que for, ainda existe esperança. Porque Ele não nos tira de onde nos tirou para nos destruir. Ele nos tira para nos tratar, para nos salvar. Ele não nos separa para nos fazer se perder por aí, para jogar em qualquer outro lugar. Ele nos separa para nos devolver mais vivos, mais sensíveis, mais inteiros. O Evangelho não promete uma vida sem feridas, sem ser abalado por nada, mas promete um pastor que sabe o que fazer em cada situação. Ele não transforma em ovelhas assustadas, para que você fique mais esperto. Aconteceu alguma coisa, você sabe para onde correr, você sabe como reagir. Mas Ele nos faz viver como ovelhas que correm para Ele, ouvindo a sua voz, ansiosas por ouvir de novo a voz do pastor. Que hoje, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo nos ajude a reinterpretar as nossas dores à luz do cuidado de Cristo. Que de fato eu e você sejamos habilitados por esse poder a confiar que se Ele nos tirou de algum lugar, se Ele nos tirou alguma coisa, é porque essas coisas já não nos sustentam mais. Que a gente de fato consiga descansar quando Ele estiver nos carregando nos braços. E quando Ele chamar, que eu e você sejamos aqueles que não só reconhecem a voz do pastor, mas que também correm na direção dele. Porque no fim, não é a ausência de dor que vai definir que você tem uma fé madura, mas vai ser a certeza de que você pertence ao pastor certo. E aqui, meu irmão, como eu repito com alguma frequência, eu não estou falando de mim enquanto pastor, pelo amor de Deus. Eu não estou falando da igreja presbiteriana como a igreja mais perfeita que existe nessa terra. Nós estamos falando do único e infalível
bom pastor. Nas mãos de quem está o seu coração? Para quem você corre quando tudo sai do controle? Que voz você tem preferido escolher para responder às angústias que surgem? Convido você a fechar os seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Santo Deus, o Senhor é esse Deus que pastoreia a tua igreja. É um Deus que está tão atento, que sempre, todas as vezes, coisas, Senhor, que a gente não consegue ver. Mas muitas vezes, Senhor, quando o Senhor age, o nosso coração chora, a gente fere e a gente culpa o Senhor. Louvamos o teu nome, porque o Senhor não é um Deus que fica amargurado ou que nos pune pela nossa forma tão amadora de responder. Mas, Senhor, continua cuidando de cada um de nós. Continua, Senhor, removendo cada coisa inútil da nossa vida. Remove, Senhor, cada relacionamento tóxico, cada, Senhor, situação, aplicação, relacionamento, posses que tem nos afastado do Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de compromisso autêntico com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter o amor que essas ovelhinhas têm ao ouvir a voz do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a de verdade sermos a igreja que o Senhor tem nos chamado a ser. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.